Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo com a Suzy Souza. Então, minha gente, tô aqui de novo. Eu falei pra vocês que eu ia voltar e eu voltei. Gente, o vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre a minha viagem ao Brasil depois de quase 7 anos sem ir ao Brasil. Depois de ter vindo pra cá, pra Europa. Eu não tinha voltado pro Brasil durante 6 anos. E o ano passado, nas férias do ano passado, foi meus filhos e eu, e também uma irmã minha que mora aqui, e meu sobrinho. Gente, pensa numa viagem que causou muito impacto na minha vida. Por quê? Eu fiz uma viagem com 3 escalas. Gente, pensa numa viagem que foi cansativa. Vou começar logo por aqui. Foi uma viagem que, quando compramos a passagem, e depois que a gente foi ver, eram 3 escalas. 3 escalas? Sim, 3 escalas. E com 3 escalas eu ainda não chegava à minha cidade de destino, que era Palmas, Tocantins. Isso, 3 escalas até Brasília, com 2 adolescentes. Gente, pensa numa viagem que eu fiquei o bagaço. Mas pronto, resumindo, eu cheguei lá, né? E a primeira coisa que realmente me deixou, assim, incomodada, e apesar da emoção e da sensação de felicidade de estar voltando pra ver minha família, né? Ver meus parentes, meus amigos, e ver meu pai, meus 2 irmãos, né? Meus cunhados também. Foi assim, gente, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que do Rio de Janeiro eu ia pra Brasília, né? Lá eu tive, assim, uma sensação muito complicada, porque eu nunca tinha ido no Rio de Janeiro, né? E aí, cheguei lá no aeroporto internacional e depois tinha que ir pro aeroporto nacional. Então, eu peguei um Uber, fui com as crianças. E quando eu cheguei lá, eu achei que eu poderia esperar até o meu próximo voo, porque eu cheguei lá, já era tipo quase 10 horas da noite no aeroporto, mas fiquei sabendo que o aeroporto fechava antes da meia-noite, né? Acho que no máximo era até meia-noite, ficava aberto. Então eu não poderia ficar no aeroporto, sendo que a minha viagem para Brasília seria de madrugada, então não faria sentido eu ficar num hotel, né? Desse horário de 10 até 2 e pouco da manhã, porque eu tinha que estar no aeroporto para fazer o check-in às 3h30 da manhã, uma coisa assim. Então eu pensei, não, vou ficar no aeroporto, né? Vou esperar, são poucas horas, não tem problema nenhum. Aí o rapaz lá da agência do voo percebeu que eu tava ali querendo informação e ele perguntou o que eu queria. E eu falei pra ele que eu já queria fazer o check-in, né, das malas, pra que de madrugada eu não precisasse fazer junto com as outras pessoas, né? Já que o aeroporto tava vazio. Ele falou assim, não, minha querida, nós estamos fechando. Eu falei, como assim vocês estão fechando? Ele, sim, nós estamos fechando. E eu falei, meu Deus, e agora? O rapaz foi super gentil, inclusive é da agência de voos da Latam, né? Da empresa de voo Latam. O rapaz foi muito, muito querido comigo. Foi mesmo assim, muito... É muito difícil a gente confiar nas pessoas. E eu tava, tipo assim, com medo. Gente, pensa, com 2 filhos, no Rio de Janeiro, lugar que você não conhece nada. Você se depara numa situação dessa sem ter reserva de hotel. Porque, gente, eu achei que não ia precisar. Eu não sabia mesmo que o aeroporto fechava cedo. Então, que fechava, assim, não, que fechava, né? Então, o rapaz falou o seguinte, olha, se você quiser, eu vou continuar trabalhando aqui, mas se você quiser levar as crianças pra comer, ali em cima tem restaurante, tem McDonald's, tem outros cafés. Se você quiser ir lá com as crianças, que daqui mais ou menos uns 30 minutos eu vou estar encerrando. E se você quiser me ajuda, eu posso te levar até até um hotel. Gente, o pior é você confiar nas pessoas, né? Porque eles já tinham percebido que eu tava saindo tava vindo de uma viagem internacional.
E, gente, pode até ser da minha cabeça, ou pode ser uma coisa, assim, muito boba eu pensar, mas eu sempre tive muito medo, assim, de voltar pro Brasil e as pessoas achar que porque a gente mora aqui na Europa, a gente fica rico, né, gente? Porque é isso que acontece, tá? Muita gente que conhece a gente, que mora lá, até os conhecidos, pessoas assim, aleatória. Eu direto recebo mensagem, as pessoas falam, ah, tá na vida boa, ah, tá na vida assim, ah, tá na vida aquilo. Então, assim, eu sempre tive medo das pessoas acharem que a gente tem muito dinheiro, que a gente volta pro Brasil, que a gente tá carregado de dinheiro, né? E confiar em uma pessoa estranha é mais difícil ainda. Você pensar assim, poxa, tô com os meus filhos, eu vou entrar no carro de um estranho, eu vou ir pra um hotel, será mesmo se essa pessoa vai, eu posso confiar? Mas, assim, meu coração falou assim, não, vai. Você não tem outra saída. E ele até falou, porque você não pode ficar ali fora, porque lá fora... Gente, lá fora do aeroporto tava cheio de pessoas, assim, trabalhando na rua, cheio de pessoas pedindo também, sentado lá fora. Então, assim, ele quis dizer o seguinte, se você ficar lá fora, com certeza você vai ser roubada. Agora, você imagina, você sair do Brasil, depois de 6 anos você volta, aí você volta pra aquele susto de novo, tipo assim, ai meu Deus, agora eu posso ser assaltada. Então foi isso, ele falou, não aconselho você ficar ali fora. Ainda mais com essas malas que você tá aí e com seus filhos. Ok. Sorte. Rapaz, realmente levou a gente no hotel, paguei o hotel e fiquei lá até às 2 da manhã, eu acordei. Dormi durante 3 horas só. Foi bom que as crianças descansou, porque tinha tido uma viagem muito longa. E pagamos o hotel pra dormir uma noite, nós três, que a gente não dormiu uma noite toda, ficamos lá apenas 3 horas. Eu paguei R$ 120. Não achei caro, assim, pra ser uma noite, né? Pra 3 pessoas. Mas eu não usufruí a noite toda, claro. E a pior situação foi que eu pedi de madrugada para o rapaz lá da recepção se ele tinha um número de um táxi, para ele me dar o número do táxi, para eu ligar, pro táxi me pegar e levar para o aeroporto novamente. Não tinha. Ele disse que não tinha número de táxi para indicar. E eu falei, e o senhor pode pedir um Uber para mim, que eu lhe dou o dinheiro aqui? Por quê? Porque quando eu fui pro Brasil, o meu dinheiro não tava na minha conta. Eu depositei numa conta da minha irmã. Então, eu não tinha como eu mexer nesse dinheiro, né? Tava na conta dela. Então, eu levei dinheiro em espécie. E meu outro dinheiro tava lá com a minha irmã na conta dela. Então, gente, eu não tinha como pedir um Uber. Porque eu não tinha conta lá no Brasil. Agora eu tenho, né? Por causa disso, agora eu tenho uma conta. Eu não tinha conta, eu tinha encerrado minhas contas todas quando eu vim pra cá. Não é que eu encerrei, eu não usei mais e elas fecharam. Eu nem sei se ainda existem essas contas, mas pronto. E aí o problema foi isso, mas eu falei, gente, eu vou na sorte. Baixei o aplicativo da Uber, o do Brasil, porque o daqui eu já tinha. E eu tentei pedir. E deu certo. Só que, assim, aliás, só que antes de dar certo isso, eu já tinha ligado para o táxi, para a agência de táxi que tinha me levado de um aeroporto para o outro, do internacional para o nacional. E eles me deram um cartão e falaram que eu podia ligar a qualquer hora que eles poderiam me buscar. Vocês acreditam que eu liguei? A mulher disse que não tinha condições. Eu falei, mas como é que vocês prometem um serviço e não podem fazer o trabalho? Ah, mas é que a gente não consegue fazer aí nessa região, acho que era na região da Lapa. Gente, eu não conheço nada no Rio de Janeiro, tá? Então, olha, nem... Mas pronto, não pôde. E eu desesperada, já quase chegando a hora de ir para o aeroporto. Nada de conseguir pedir que o recepcionista pedisse pra mim um táxi. Nada do pessoal que me deram o número de vir. Aí foi quando eu tive a ideia de baixar o aplicativo do Brasil, da Uber. E deu certo. Gente, até hoje eu nunca paguei, porque eu só pedi lá na graça, não pediu conta, não pediu nada. E pedi o carro e o carro veio. Eu lembro que deu até R$ 9, se eu não me engano. Foi R$ 9. E eu achei que quando eu atualizasse o meu cartão,
eles iam cobrar. Mas pronto, eu já não sei, porque também já não tenho mais o aplicativo de lá, já tenho o daqui. Resumindo, consegui chegar no aeroporto e o rapaz do táxi falando, do Uber falando que era muito perigoso mesmo, que não sei o quê, que tava muito complicado. E eu de madrugada, gente, passando ali no Rio de Janeiro, andando pra ir pro aeroporto, né? Gente, o tanto de gente na rua, usando drogas, consumindo... Ó, eu passei por um lugar assim que você via, tinha tanta gente escondida assim no escuro, que você só via só o lume, né? A brasazinha do cigarro, ou seja lá o que eles estavam usando, né? E aquilo já começou a me deixar um pouco assustada, sinceramente, me deixou um pouco assustada, porque depois de tanto tempo sem ir pro Brasil, e aí eu vi isso. Mas pronto, a minha viagem estava começando, que inclusive esse vídeo eu vou dividir ele em 2 partes, ou até 3, não sei, porque tem muita coisa pra eu falar. Aí, voltamos para o aeroporto, o mesmo aeroporto. Chegamos lá, tava fechado, tivemos que ficar do lado de fora, aí já tinha muita gente. Aí o rapaz falou assim, olha, aqui é bem perigoso, mas você vai estar com outras pessoas aqui, você se enturma ali, fica mais na porta com as crianças, que tá com seus filhos. E o engraçado, gente, que não é só eu que tô falando isso de ter medo de ser assaltado, isso e aquilo. As próprias pessoas que me ajudaram falavam, toma cuidado, toma cuidado. E eu ficava, meu Deus do céu. Aí eu saí de lá de Portugal, lugar tranquilo, calma. E agora eu voltei pra cá e o próprio povo que me ajuda fala assim, calma, calma. Calma não, cuidado, cuidado. E eu ficava assim, se você respira fundo, que daqui a pouco você vai estar lá na sua casinha com a sua irmã, o seu irmão, o seu pai, e vai ficar tudo de boa. E tá, fiquei lá. Isso, gente, que eu tô tentando resumir pra vocês, porque foi uma viagem muito longa, muito cansativa, aconteceram muitas coisas. E então... ficamos lá em torno de mais ou menos uma hora esperando. Eu já tinha feito o check-in, então não teve problema, né? Eu tinha feito o check-in das malas, era só despachar. E aí, chegou a hora, deu tudo certo, entramos, né? Viajamos, fomos pra Brasília. Aí, chego em Brasília, tive que pegar outro táxi também. E eu falei, gente... minha vida foi pegar táxi nessa viagem, foi pegar táxi, porque, olha, tudo longe, tudo lá no Brasil é muito grande, né? Nós somos um país enorme. Aí eu peguei outro táxi, fomos, e eu chego lá na rodoviária de Brasília, eu cheguei lá cedinho, gente, tipo assim, umas 8 da manhã. E aí, o que acontece? A agência que eu comprei minha passagem tava com outro nome. Gente, a minha viagem foi muito doida. Tava com outro nome. E eu procurava o nome que tava no meu bilhete da viagem. Nada. Procurei, passei em outros clichês de empresas lá. Gente, vocês conhecem essa agência? Gente, vocês conhecem essa agência? Não, não conheço a agência. Não, não conheço a agência. E eu, agora lascou. Eu com 2 crianças em Brasília, com a passagem de compra. E cadê a empresa? Cadê a empresa? E aí fiquei perguntando pra um monte de gente, até que... E, gente, o pior não é isso, tá? Porque a gente chega nos lugares, não tem Wi-Fi. Não tem. Aqui na Europa, todo lugar que você chega, até um café, até o mais pequeno dos cafés, das padarias, já tem internet automática. Todo lugar que a gente entra, todo lugar, centro comercial, shoppings, tudo tem internet de graça pra você. Você já entra automaticamente, muitos deles nem precisa você pegar a senha. Então, eu, sem chip do Brasil... não tinha como ter internet, né? Por isso vocês já viram. Não tinha como ter internet. Aí, chegava nos lugares, pesquisava Wi-Fi, tudo com senha. Você pedia Wi-Fi pro povo, o povo ficava com o grande, como se tu estivesse pedindo esmola pra eles, sabe? O povo olhava assim pra gente assim, tipo, nossa, essa daí pedindo internet. Mas por quê? Eu entendo, gente. A internet aí é caro, né? A internet no Brasil é um absurdo. Quem quer ter, paga muito caro. E eu entendo isso. Mas assim, gente, eu fiquei encabulada. Porque eu fiquei 6 anos fora e quando eu saí do Brasil, realmente, os lugares não tinham internet. Mas quando eu cheguei aqui, todos os lugares tinham. Então eu achei que no Brasil já tinha sido mudada essa questão, né? De ter internet nos lugares públicos, inclusive rodoviárias, hospitais, essas coisas todas, sem que você precisasse pedir uma senha. Tá, mas pronto. Eu também não tô aqui pra acabar com o meu país, mas eu tô contando a minha experiência, o que aconteceu comigo.
E como foi uma viagem muito difícil até chegar no meu destino. E aí, gente, fui pedir internet para um pessoal lá, que era para eu falar com meu marido, para falar o que estava acontecendo. E eu contei pro meu marido lá aqui desesperado, eu lá na rodoviária de Brasília, né? Tentando descobrir qual era a agência, porque compramos pela internet e aparecia um nome, mas esse nome dessa agência não tinha lá. Até que o senhor, onde eu pedi a internet, ele falou assim, olha, me dá aqui o seu papel, a sua passagem. Aí ele pesquisou pelo código e ele disse, olha, a tua empresa é da... Gente, qual é o nome da empresa? Nós estávamos falando sobre ela esses dias. Mas pronto, eu não vou falar nome de empresa, primeiro porque eu não vou lembrar aqui agora. Quem sabe no segundo vídeo eu lembro. E é da agência tal. Aí, e o pior é que eu já tinha passado lá nessa agência e perguntado se eles trabalhavam com essa empresa onde eu tinha comprado a minha passagem. Eles falaram que não. A pessoa de outro clichê lá, de outra agência, é que pesquisou e falou assim, não, é essa empresa sim. E aí eu fui lá e falei, olha, pode pegar meus papéis aqui pra ver se eu tenho um horário tal, assim, minha viagem, dos meus filhos. Ah, sim, é aqui sim, senhora, é aqui sim. Aquela hora que você veio pra cá, como você perguntou por uma agência que a gente não conhece, e como é uma compra que foi feita internacional, então a gente acaba por não saber, às vezes. Eu falei, ah, ok, então tá bom, né? Mas de qualquer forma, gente, eu cheguei em Brasília, eu fiquei esperando em torno de 12 horas pra viajar, porque chegamos às 8 horas da manhã lá, na rodoviária, e só conseguimos sair também às 8 e tal da noite, né? E sem falar que durante a viagem o ônibus quebrou por 2 horas, ficamos parados. Então tem muita coisa pra contar. E se vocês quiserem saber o resto dessa história, se vocês quiserem saber mais um pouquinho dessa história, se prepare para o próximo vídeo, porque se eu falar tudo aqui, vai ficar um vídeo muito grande, gente. Então é isso, olha. Beijo, comentem, falem, façam perguntas e eu vou contar a minha experiência, porque não aconteceu só coisa ruim na minha viagem, tá, gente? Pelo amor de Deus, não fica aí achando aí que eu tô só falando coisa ruim aqui. Não, foi uma experiência que me fez aprender muitas coisas e ser prevenida em muitas outras coisas também. Mas a gente vai continuar conversando aqui e falando mais um pouquinho sobre essa viagem que foi bem longa, que foi uma viagem de 36 dias. 36 dias, então tem muita coisa pra contar aqui pra vocês. Beijo, tchau, gente!